TVC 16. Aqui você se vê. Meu nome é Jéssica Lima e bem-vindos ao E Agora, Doutor, aqui na TVC, canal 16 em Petrópolis e canal 3 em Três Rios e Paraíba do Sul, com transmissão simultânea pelo site www.tvc16.com. No programa de hoje, nós contaremos com a participação da doutora... com a doutora Manuela Mussel, com a doutora Manuela Mussel, que é geriatra e também trabalha com medicina preventiva. Seja bem-vinda, doutora. Desculpa. Obrigada, não tem problema. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa e também levar ao público as informações do que é um geriatra, o que trata, né? Porque a gente sempre tem essa dúvida de como tratar, de quando ir, e tudo isso a gente vai esclarecer no programa, né? Só que antes da gente entrar no assunto de como que é seu campo de atuação, eu queria saber quem é a doutora Manuela Mussel, como ela se formou e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, na Universidade Gama Filho. Depois eu fiz pós-graduação em geriatria, pós-graduação em medicina do trabalho, em perícias médicas e fiz residência em medicina do tráfego. Então, além disso, qual foi o tempo de formação? O que te levou a trabalhar diretamente com a geriatria? Na verdade, eu brinco que é uma história muito engraçada, na verdade. Eu fui parar na geriatria por acaso. Na verdade, enfim, o meu tempo de formação acaba juntando cada especialidade, foram 2 anos de cada especialidade. Tudo começou, na verdade, com a medicina do tráfego, né, que eu fiz residência médica. E eu trabalhei por muito tempo num setor do Detran, que só atendia idosos, na gratuidade que existia para a isenção de Duda. E no dia a dia eu comecei a ter muita dificuldade técnica mesmo, do que fazer com esses idosos, se eles realmente podiam dirigir, se não podiam dirigir. E foi passando o tempo, eu comecei a sentir cada vez mais dificuldade de realmente decidir uma coisa tão importante na vida deles. E eu pensei, eu acho que eu vou começar a estudar um pouquinho mais disso. E aí resolvi procurar para ver uma pós-graduação para poder fazer, enfim. E aí acabei entrando no mundo da geriatria, me apaixonando pela geriatria. E hoje eu falo que eu não vivo mais sem a geriatria. Acabei deixando um pouco mais de lado até a medicina do tráfego, mas a geriatria eu não consegui deixar ela de lado e acabo juntando um pouquinho de todas as especialidades. Eu brinco que parece que é um monte de coisa solta, né? Que assim, medicina do trabalho, medicina do tráfego, misturado com geriatria, como assim, né? E no fundo faz tudo um pouquinho de sentido. Eu brinco que as coisas foram se encaixando perfeitamente, tanto para a medicina do trabalho, que eu juntei com a medicina do tráfego, para os motoristas profissionais, e eu brinco que hoje eu sou uma especialista de motoristas profissionais idosos. Então, é um conjunto de todas as minhas especialidades que hoje eu sigo, eu amo todas elas, mas assim, eu falo que a geriatria encontrou um pedacinho assim no meu coração em especial e foi a última que entrou na minha vida. Então, eu falo que tinha que acontecer, tinha que ser desse jeito. Então, foi uma dificuldade técnica minha lá atrás, que eu comecei a entender que eu precisava saber um pouquinho mais dos idosos. E aí, eu entrei no mundo da geriatria e não saí mais. E aos poucos foi indo trazendo essa paixão, né? Exatamente. Porque para trabalhar com a geriatria, você tem que ter a paixão de lidar com pessoas mais velhas, dar atenção, porque o atendimento não é só procurar a doença, tem toda a questão da atenção, do querer explicação, de ter paciência, que não é qualquer profissional também que consegue lidar diretamente com essa área, né? A gente fala, na verdade, que não tem que ser de dom, não. É questão de você gostar realmente. Você tem que gostar muito do que você faz, porque o dia a dia, a gente fala, eu tenho uma filosofia de atendimento que é um pouco diferenciada, que a gente brinca que é a filosofia Slow Medicine, que é uma teoria, uma filosofia, na verdade, de atendimento, que é o tempo de ouvir, né? Então, a geriatria, você tem que ter esse tempo de ouvir. O idoso, às vezes, vai para você, não por um momento, às vezes, sim, por uma queixa física, por uma queixa mental, mas assim, às vezes ele quer estar ali para alguém poder escutar realmente o que ele sente. Então, eu brinco que a consulta hoje, ela não tem um tempo de fim, ela
a gente deixa fluir as coisas, eu brinco que eu deixo eles esgotarem tudo que eles querem me falar, tudo que eles não conseguem falar para os outros médicos, porque às vezes a vida realmente é corrida, ou porque eles não lembram naquele momento de falar rapidinho para o médico. Então, ali as coisas vão fluindo. Eu falo, até a gente tem um caminho para seguir, algumas perguntas que a gente vai guiando eles, mas a maioria das vezes me conta tudo que o senhor sente, tudo que é importante para o senhor é importante para mim. Eu falo isso muito para eles, eu brinco que desde o fiapinho de cabelo que incomoda o senhor até a unha encravada do pé é importante para mim. Então eles se sentem uma coisa mais de acolhimento mesmo. O geriatra é aquela coisa mais de acolher, de chamar, de ter paciência, de você realmente poder falar com o médico que você quiser, sobre o que você quiser. Então, mais ou menos, a geriatria segue essa linha. E quando que a pessoa deve procurar esse geriatra? Então, se a gente... O que é uma pergunta que todo mundo me faz, né? Na verdade, existem várias opções. A gente fala, o melhor, né? O que é mais usado, que a gente recomenda, enfim, é o seguinte, que todas as pessoas que têm múltiplas comorbidades, têm muitas doenças, comecem o quanto antes. O quanto é o quanto antes? Com 50, 40 anos já é indicado para ir procurar o geriatra. Como eu falei, o geriatra é aquela pessoa que você pode realmente contar e que vai acompanhar o seu envelhecimento. A geriatria, na verdade, é uma medida preventiva e não só tratativa, né? Que a medicina dos dias atuais, você vai no médico, eu tô com dor, ele vai resolver a sua dor e você vai embora. A geriatria não é isso. Não necessariamente a pessoa precisa procurar o geriatra quando está sentindo alguma coisa. É um acompanhamento, é uma prevenção para daqui a algum tempo a gente não ter um problema que a gente possa ser irreversível. Já está controlado, né? Exatamente. Então, assim, principalmente porque a geriatria envolve muitas coisas. Eu falo que quando a gente vai no pediatra, envolve as doenças específicas da criança. O geriatra tem as doenças específicas do idoso. Então, assim, a criança não é um adulto pequeno, da mesma forma que o idoso não é um adulto grande, ou mais velho, né? Então, assim, a gente tem coisas específicas, tem doenças específicas que tem que ser avaliado por um médico específico. Então, a gente acaba, eu falo isso sempre, a hora de procurar o geriatra é a hora justamente que você começa a ter várias comorbidades, várias doenças que você vai no cardiologista, no endocrinologista, no neurologista, no urologista, no ginecologista, e aí eu falo, e aí? Cada hora que eu vou, ele passa um exame, eu repito o mesmo exame, parece que eu estou fazendo os mesmos exames 10 vezes, e realmente é isso, porque hoje, acaba que com a correria do dia a dia, do consultório, o médico nem olha o que o outro colega pediu antes. Então, ele, os meus exames são esses, você vai lá e faz, e quando você vai ver, você fez 20 vezes os mesmos exames. Então, o geriatra serve para isso, para conseguir gerenciar todo o cuidado de todo mundo junto. Não que eu falo, você não precisa deixar nenhum médico que você acompanhe, não é isso. É justamente para gerenciar, até para saber o que eu faço primeiro. Muitas vezes chegam várias pessoas no consultório com uma pilha de exames e falam assim, olha, o meu ginecologista pediu esses, o meu endocrinologista pediu esses, o meu cardiologista pediu esses, o que eu faço primeiro? Tem algum que eu tenho que dar prioridade? Enfim, então aí a gente chega, não, vamos tentar esse aqui primeiro, resolvido esse, a gente vai para esse, a gente vai realmente acompanhando para gerenciar o cuidado da pessoa como um todo. Pra gente, ele é uma pessoa só, ele não é só o coração, ele não é só a parte endócrina, ele não é só a parte da cabeça, ele não é só a parte motora, que geralmente acaba, hoje, com a medicina atual, fracionando muito os pacientes, né? Então, a gente fala que é bem fracionado. E até o paciente mesmo. Nós, quando somos novos, nós não temos o cuidado de, por exemplo, até mesmo, se vai numa consulta do médico da mesma especialidade, tu não lembra de levar aqueles exames. Às vezes, quando a pessoa vai indo ficando mais velha, já tem o hábito, mas ela pega, eu estou indo no pneumologista, eu vou levar só os documentos que o pneumo tinha pedido. Não pense em levar em tudo. E ali na geriatria é o momento de você levar todos os exames para você ter um panorama, né? Exatamente. Na verdade, a gente fala que o médico, muitas das vezes, nem vai entrar no mérito de você... Enfim, se você levar para o pneumologista um eletro, ele vai falar, não, obrigado, não preciso ver não, porque ele não estudou para ver isso, né? Então, assim, não que a gente tenha estudado para ver tudo, não é isso, mas é que a gente tem um norte a ser seguido, a gente tem um objetivo final. Eu brinco que o objetivo da geriatria, pura e simplesmente, é viver mais e melhor. Então, quanto antes você quiser viver mais e melhor, o quanto antes tem que procurar um geriatra. Porque o acompanhamento dele não é só para medidas tratativas ali na hora, emergenciais, por uma dor, por um incômodo, por alguma coisa. Como eu falei, é uma medida de prevenção. Então, para você acompanhar, a gente chama de marco zero. Para eu começar a entender como é o seu organismo no seu marco zero, na sua vida, no seu dia a dia, para quando você chegar na sua velhice, a gente conseguir prevenir várias coisas que são totalmente evitáveis ao longo da sua vida. Uma coisa que eu acho legal também ressaltar é a questão de medicação.
A gente vai em vários especialistas, né, e cada um passa uma medicação. O geriatra tem o poder, né, de equilibrar essa medicação. Não é? Exatamente. Na verdade, o que a gente faz, a gente pensa muito nos efeitos colaterais de cada remédio e a interação medicamentosa de todos eles. Eu falo muito e brinco muito, e alguns colegas sempre recriminam que a gente fala que o geriatra, todo mundo fala assim, você vai tomar esse remédio aqui pro resto da vida. Aí eu brinco até chegar no geriatra, né? Porque o geriatra vai realmente começar a pensar se esse remédio, custo-benefício daquele remédio, está valendo a pena, ou se vai valer a pena daqui a 20, 30 anos dentro do seu organismo, tá? Então, às vezes, a gente fala, não é, digo nenhuma ansiedade, mas nosso corpo naquele momento pede aquela medicação. Mas passando 10, 15, 20 anos, será que ele não vai trazer nenhuma consequência para o nosso organismo? Quem está pensando nisso não é o médico que passou a medicação. Quem vai pensar nisso é o médico que vai te acompanhar há 20, 30 anos. Então, esse ajuste de medicação, olha, vamos, de repente, tirar um pouquinho esse aqui, vamos ver se a gente consegue ficar sem, a gente já tratou. Às vezes, os médicos, a gente, ao longo da vida, troca de médico, aí o médico foi com medo de tirar aquele remédio porque um outro colega passou e não sabe como é que a pessoa vai suportar aquele remédio, se tirar aquele remédio. Eu brinco também, nós, geriatras, não temos medo de tirar a medicação. Então, tudo que a gente tem que fazer, se é para o bem do paciente, a gente acaba optando por realmente retirar o remédio e ver como ele vai ficar, como é que vai ser. Claro que com cautela, enfim, todas as medidas de cuidado. Aquele desmame progressivo, exato, né? Tudo na geriatria eu brinco que é tudo com muita calma, não tem esse desespero. Eu também, quando a gente brinca, quando a gente vai tirar um remédio, eu não posso tirar 3, 4 ao mesmo tempo, porque se der algum problema, qual foi o remédio que eu tirei? Qual foi o sintoma que você sentiu? Foi desse, foi daquele ou foi daquele outro, né? Então, a gente faz tudo muito pausadamente. A gente tenta entender toda a história clínica do paciente. Por isso que eu sempre falo no consultório. Leve o maior número de exames possíveis que esse idoso tem. Mas é lá... leva, porque alguma coisa que eu for ver ali pode mudar a minha cabeça ali na hora, porque eu estou passando a conhecer aquela pessoa agora. O cardiologista conhece ele, às vezes, há 10, 15 anos. Então, ele entende realmente o que estava acontecendo. Então, eu preciso criar um raciocínio na cabeça, criar algumas coisas para a gente poder avaliar se dá para tirar uma medicação, se não dá para tirar uma medicação. Mas, hoje, o que a gente mais faz é realmente avaliar interação medicamentosa, porque, às vezes, enfim, o cardiologista passa um, o endocrinologista passa outro, o pneumologista passa outro, o neuro passa outro, uro passa outro, gineco passa outro, e aí? E aí um remédio faz mal para o outro, se eu colocar esse, tem que pensar que pode dar aquilo. E muitas das vezes, o que eu vejo muito no consultório, principalmente nos pacientes mais idosos, é que é o acúmulo de medicação ao longo da vida. Mas você toma esse remédio aqui para ser, nem sabe mais o para que toma aquele remédio. Mas eu tomo há muito tempo, não pode tirar. Exatamente. Então, não tem nem mais um motivo, às vezes, realmente, para tomar aquele remédio, tomou por um período, 2, 3 anos, mas depois disso a gente poderia ter avaliado a retirada, porque não tem mais efeito. Tem medicação, sim, que tem que tomar por longos períodos, mas que até nisso a gente tem que avaliar custo-benefício, porque às vezes eu falo, o efeito colateral de um remédio, você está tomando às vezes um remédio por conta do efeito colateral de outro. Por exemplo, tem remédio que dá dor de cabeça. E aí você está passando a tomar um remédio para cefaleia ou para enxaqueca por conta de um remédio que foi colocado que ele dá, a consequência dele é enxaqueca. Então, a gente vai acumulando o remédio por conta do efeito colateral lá do primeiro. Aí, será que não pode trocar aquele primeiro por um outro que não tem esse efeito, que vai reduzir a quantidade de remédios? Exatamente. Então, a geriatria serve mais ou menos para isso, para pensar na essência. Quais são os remédios essenciais? Será que esses remédios essenciais eu não posso fazer uma troca? Às vezes, incontinência urinária no idoso, quando você vai olhar lá a prescrição dele, vai ver o remédio dele, está fazendo várias medicações que aumentam essa atividade da bexiga, faz um diurético, que ajuda já a eliminar a diurese. Então, a gente fala, será que não dá para a gente pensar em tirar alguma, ver como é que vai ficar, trocar esse antihipertensivo, que geralmente o diurético é usado como antihipertensivo, tem outras fontes, né, para você usar, mas será que eu não posso trocar a classe para, de repente, resolver o problema da incontinência urinária? Vamos fazer um estudo realmente para ver se a incontinência tem alguma outra coisa associada com a parte motora, ou se não é medicamentoso. Muitas das vezes tem muitos problemas dos idosos que é medicamentosos, e a gente tira o remédio e faz mágica. Verdade. Doutora, eu vou te pedir uma licença para a gente ir para o rápido comercial, e daqui a pouco nós estamos de volta. Não saiam daí.
Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer. Estamos de volta com E Agora Doutora aqui na TVC, com a participação da doutora Manuela Mussel, que é geriatra, também trabalha com medicina do trabalho. E nós no bloco anterior estávamos falando, né, sobre medicações que podem causar efeitos colaterais, e a gente entrou mais ou menos na questão da incontinência urinária. Eu queria abordar esse assunto, que é uma das áreas que o geriatra trata, né? Tanto a incontinência urinária quanto a fecal. Isso acontece apenas por causa da medicação ou por uma questão fisiológica também? Isso pode acontecer por uma medida fisiológica. A gente fala, na verdade, até pelas doenças degenerativas, né? O Alzheimer, as demências de forma geral, né? Acontecem que a gente vai perdendo as coisas fisiológicas do nosso organismo. Então, o que acontece é a gente para de andar, a gente para de comer, a gente para de aprender a fazer xixi, a gente para de aprender a fazer cocô, a gente perde essa autonomia de segurar o xixi, perde a autonomia de segurar o cocô, do esfíncter, do esfíncter, enfim. Por vários motivos, às vezes é uma coisa mais mecânica e às vezes é neurológica mesmo. O organismo já não consegue mais segurar por vários outros motivos. Existe a medicamentosa, existe a mecânica e existe a resposta realmente da cabeça neurológica, né? Passando esse sinal. Na geriatria, a gente acaba tratando mais a neurológica, né? Que é aqueles pacientes já com demência e que vão piorando e perdendo essa autonomia de tudo gradual, né? Então, o que a gente fala é que acabam passando a usar fraldas, enfim, começam a ficar dependentes. Então, isso a gente fala que não vem sozinho, né? O uso da fralda, geralmente, a incontinência, né? O uso da fralda e tudo mais, isso é bem gradual. Quando é muito abrupto, a gente fala que é alguma coisa ou mecânica, né? Ou até mesmo farmacológica. A perda gradual, a gente fala que tem incontinência, a gente vai passando, mas assim, incontinência de urgência, que é aquela vontade que a gente tem de não conseguir segurar os sintomas, a gente tem que sair correndo para fazer xixi. A incontinência, às vezes, de esforço, que é quando a gente tosse, quando a gente espirra, sai um pouquinho de xixi. Então, isso tudo são coisas mais mecânicas, né? E aquela perda que vai mais gradual. Ora tá
tá tudo bem, aí de vez em quando escapole um pouquinho, já tem algum distúrbio de alguma doença neurológica, então assim, aos pouquinhos isso vai piorando e é bem gradual, tá? Na geriatria a gente fala que quando não é o abrupto, que tem uma coisa mecânica, é desse jeito. E aí, na verdade, a incontinência urinária e fecal podem gerar vários problemas, né? O principal problema, na verdade, que a gente acaba falando é a infecção urinária, porque acaba realmente a fralda, por exemplo, abafando muito a região, né? Eu brinco que a bactéria adora ambiente quentinho e aconchegante, molhadinho e úmido, que nem a gente adora um ambiente quentinho e úmido, a bactéria também. Então, é onde tem mais proteção nos idosos de ter infecção urinária, os idosos que usam fralda, né? A incontinência fecal, geralmente, já é realmente o estágio mais avançado ainda da doença neurológica, tá? Ainda tem algumas pessoas que conseguem ainda identificar que não querem mais fazer xixi, porque tem outras comorbidades juntos, mas o cocô ainda é uma última coisa que eles vão perdendo mesmo. E aí, depois que perdeu, a gente fala que é uma coisa que é irreversível, tá? Na geriatria, principalmente nas doenças demenciais, a gente não consegue reverter essa incontinência. Se for medicamentosa ou alguma coisa mecânica, às vezes precisando fazer alguma cirurgia, alguma coisa que a gente consiga reverter. Mas nos casos mais avançados de idosos, bem, a gente fala oxigenários e tudo mais, que já perdem essa autonomia ao longo do tempo, já tem outras perdas de autonomia, realmente é uma coisa que é bem, bem irreversível. Então, a gente fica bem preocupado, né? Porque passam a ser, a gente fala, mas perde uma autonomia como um todo. Você vai ver que ele vai ter dificuldade para andar. E, às vezes, a maioria das vezes, eles não estão incontinentes, mas passam a ser incontinentes porque tem dificuldade de mobilização. Então, é uma coisa também importante de lembrar. Muitas das vezes, eles não conseguem mais levantar da cama sozinho. Às vezes, eles têm um controle, ou um controle parcial, mas depois, por não conseguir mais andar, acaba ficando de fralda. Então, acaba perdendo e agilizando, adiantando esse processo da incontinência, né? E a gente não consegue trabalhar isso porque realmente fica bem complicado quando os pacientes estão acamados. Então, na geriatria, acaba pegando um pouquinho dessa parte também da incontinência, tanto fecal quanto a incontinência urinária. E em pacientes mais novos, dentro da geriatria, né? Os que entraram lá com os 40, 50 anos, isso também pode ocorrer? Tem como fazer, por exemplo, uma medida preventiva para que lá na frente ele consiga ter um pouco mais de controle? Sim, exatamente. Assim, como eu falei, uma das coisas principais é você entender o mecanismo todo funcional. Geralmente, pacientes mais jovens é a parte mecânica ou medicamentosa, tá? Mas sim, a gente fala que são com muitas coisas fundamentais, né? A gente fala que atividade física, fisioterapia pélvica, eu não estou sentindo nada, mas quando começam os sintomas, às vezes, de uma coisa motora, enfim, né? Tem várias coisas que a gente hoje consegue entender que causam uma incontinência de urgência ou de não só medicamentosa, mecânica mesmo, né? Uma fisioterapia pélvica, um acompanhamento realmente de alguém que tenha a expertise de fazer um exercício voltado para a pelve, para a região pélvica, porque isso faz com que a musculatura fique mais forte. Então, mesmo com todos os sintomas que aconteçam, a musculatura está um pouco mais forte, então a gente consegue postergar esse problema. Quando a pessoa já não está, né, muito colaborativa, a gente não consegue mais fazer a fisioterapia pélvica, porque a fisioterapia pélvica depende da cognição do paciente. Eu não consigo fazer uma fisioterapia pélvica num paciente que não tem cognição. Então, por isso que eles acabam adiantando esse processo de perder o controle, né, de fazer xixi. Então, é importante sim que quanto antes a gente sim faça. Eu brinco que fazer o exercício de relaxar bumbum, contrai bumbum, relaxa bumbum, contrai bumbum, relaxa bumbum. Isso é uma das partes da fisioterapia pélvica. Enfim, tem um monte, enfim, tem a parte até de colocação de eletrodos para aumentar a contração muscular, tem um monte de coisa, mas é muito importante. E existem fisioterapeutas específicos em fisioterapia pélvica. Então, é uma coisa que muita gente não sabe, mas a gente fala, incontinência urinária de esforço, de urgência, tem que sim, o quanto antes tratar, o quanto antes começar a prevenção ou o fortalecimento dessa musculatura para realmente não acontecer coisas piores no futuro. Às vezes o que acontece é, vou botar aqui um absorvente e tá tudo certo. Só que você não está resolvendo o seu problema, né? Você está só paliando ali, você está botando e aquilo ali vai avançar. A incontinência não tratada, a gente chama às vezes não é nenhuma incontinência, é só uma urgência. Uma urgência urinária não tratada, ela pode virar sim uma incontinência. Então é gradual, a perda é gradual, mas realmente tem que ficar de olho. E tá aí a importância de procurar um geriatra para poder falar sobre tudo, né? Exatamente. Olhar um todo, porque lá na frente vai ter um paciente que vai vir mais grave já com essa falta de controle total para tomar. Exato, né? E aí quando chega com essa perda total, eu brinco que eu perdi o time de tratar, eu perdi o time de postergar esse problema. Então realmente, o quanto antes
antes a gente começar, o quanto antes acompanhar todo mundo junto, eu falo, não que precisa, não, eu não vou falar com o urologista, eu não vou falar com a ginecologista, não é isso, mas é para a gente poder entender e explicar justamente isso. Olha, não é só tratar, né? Não é só resolver aquilo agora. A gente tem que resolver e pensar para frente. Está reforçando essa musculatura? Estamos prevenindo de que esse problema piore? Enfim, tem várias coisas que a gente tem, continência urinária de urgência. É uma coisa pontual, pode até ser uma infecção urinária. Ok, infecção urinária dá isso tudo, né? Dá vontade de fazer xixi correndo e tal. Talvez uma infecção urinária de repetição, a gente não tem que fazer, de repente, um fortalecimento pélvico, para não deixar a longo prazo isso virar uma coisa de repetição e você tornar esse hábito de ir no banheiro toda hora, enfim. Então, a gente tem que entender a fisiologia do seu organismo para a gente poder ajudar e postergar os problemas. Na verdade, a geriatria é isso. A maioria das coisas que a gente faz na geriatria é para prevenção. E outra questão, é a constipação intestinal, que é o oposto, Exatamente. né? Quando você fica 100% preso, aquele idoso fica 100% preso. É o que pode causar, né? Na verdade, assim, eu brinco nem só o idoso, né? Vou adiantar um pouquinho, No né? geral. No geral, o que acontece? Não existe a ideia de que todo mundo tenha que fazer cocô todo dia. É legal, é melhor, o organismo funciona melhor e tudo mais. Os pacientes realmente que passam muito tempo sem fazer cocô realmente podem gerar vários problemas intestinais, megacólon, que é a dilatação do intestino. Então, isso gera várias outras doenças. A gente sabe que essas são precursoras até de câncer, então a gente realmente tem que ficar de olho. Mas, assim, o que mais preocupa é que o hábito, às vezes, é porque eu não faço, muitas vezes, é porque eu não faço cocô fora de casa. E aí eu entendo isso, principalmente mulheres. Eu falo, ótimo, ok, mas assim, você tem que entender que o seu organismo também precisa resolver. E eu brinco que a principal problema, e que às vezes as pessoas não param para perceber, é que às vezes é falta de líquido. Porque o cocô está muito duro, porque bebe pouca água. E aí, assim, o cocô precisa ter um mínimo de líquido para ele conseguir ficar mole e sair. Então, uma das causas principais nos idosos e, enfim, adultos mais de 50 anos e tudo mais, né? é porque está desidratado, porque está com pouca água. Muitas vezes, eu tenho que fazer cocô todo dia. Não, você não precisa fazer cocô todo dia, desde que você não tenha outros sintomas. Porque às vezes eu falo, muitas das vezes chegam com isso no consultório. Eu tenho um ânsia de vômito, eu tenho azia, eu tenho um monte de coisa. Aí eu começo a perguntar, mas como é que é a sua frequência de ir no banheiro? Eu vou no banheiro uma vez na semana. Aí eu brinco que é síndrome, né, do ralo entupido, né? Assim, ele vai sair por algum lugar, gente. Não é que vai voltar a comida, não é isso. Mas assim, a comida tem que sair, o organismo tem que limpar para conseguir colocar novas coisas. Então, às vezes, a vontade de vomitar, dor de estômago, pode estar, sim, associada a essa falta de você fazer cocô. O organismo de cada pessoa reage de uma forma. Então, às vezes, eu falo, a gente tem que talvez melhorar a sua frequência de ir no banheiro, melhorar esse seu dia a dia, para ver se, inclusive, isso vai passar. Porque, às vezes, você vai tomar todos os remédios para dor de estômago, para refluxo, e não vai resolver. Porque, às vezes, o seu problema é porque o organismo está falando, olha, não está dando, não tem para onde ir. Tomar um laxante, às vezes, alguma coisa que ajude. Exatamente. Na verdade, eu brinco que o laxante é um pouquinho muito perigoso, tá? Na verdade, é porque todos os laxantes, eles viciam o organismo, né? Eles trocam a flora intestinal do paciente, do idoso. Então, assim, hoje existem drogas mais modernas que você consegue fazer sem ser um laxante propriamente dito. Então, tem mecanismos hoje sempre a gente fala, pensar num fecaloma, principalmente pacientes idosos acamados que estão com dificuldade e depois começam com diarreia. É muito comum isso, então geralmente isso é uma causa que é o fecaloma, que é as fezes impactadas no canalzinho de sair, então não tem outra forma, você tem que retirar isso para melhorar a diarreia, porque é como se tivesse feito uma obstrução, e o organismo entende que tem que sair, então passa a ter diarreia. Então a gente entende um pouquinho que tem que mudar, tem que tirar essa rolha, para aí sim o organismo começar a voltar a funcionar anormalmente. Então, isso acontece muito com paciente com constipação crônica, que faz essa rolha e aí fala, agora está com diarreia, agora eu preciso de remédio de diarreia. Não, nós não resolvemos o problema, não temos que trocar o problema. É porque, na verdade, está fazendo uma diarreia reversa ali por conta do mecanismo que o organismo entendeu que ele tem que causar uma diarreia para sair, porque é a única forma que ele consegue... É um sistema de autolimpagem, Exatamente. Né? Então, ele faz com que as fezes fiquem mais moles porque tem uma coisa ali travando. Então, a solução, às vezes, do tratamento é só tirar essa rolha, né? Só tirar o fecaloma e o organismo vai automaticamente se regularizando. Mas, sim, é um problema muito comum nos idosos e que, às vezes, as pessoas não consideram. E eu falo que 99% das vezes é falta de hidratação. Então, a gente é porque bebe pouca água, faz pouco cocô, às vezes come o suficiente para poder fazer cocô, mas não sai o cocô.
Então, a gente fala, vamos aumentar um pouquinho o líquido para a gente ver se esse cocô vai ficar um pouco mais regular? Não necessariamente eu preciso de um remédio. E também, às vezes, não sei se é o caso, mas às vezes ter a colaboração de um nutricionista nesse momento. Exatamente. É muito pode fazer a diferença, né? A gente fala que na geriatria, um dos pilares da geriatria é a equipe multidisciplinar. Tanto que eu já falei aqui da fisioterapia pélvica, enfim, eu não trabalho sozinha. A geriatria precisa de outros profissionais de saúde, além de outros médicos, claro, mas a gente trabalha muito com a equipe multidisciplinar. O que é a equipe multidisciplinar? A gente tem acompanhamento sempre, a gente indica fono, físio, psicólogo, terapeuta ocupacional. A geriatria é uma coisa que a gente precisa da ajuda de todo mundo para o acompanhamento ser, como eu expliquei, da forma melhor, mais saudável, que ele viva melhor. A gente não faz nada sozinho na geriatria. E ter um suporte, né? Exatamente. Na geriatria, a gente não faz absolutamente nada sozinho. A gente precisa da equipe multi para ajudar a gente para que esse idoso viva melhor. E a questão da hipertensão no idoso, né? Eu queria entrar rapidamente no assunto. Normalmente, a gente já procura um cardio, né? Se está com hipertensão, pressão alta, tudo isso, procura um cardio. Mas qual é o papel do geriatra nessa questão da hipertensão? Geralmente é por múltiplas medicações, né, que ao longo da vida a gente vai acumulando medicações, então chega uma hora que a gente precisa realmente avaliar todas essas medicações, e porque geralmente a nossa tendência no nosso envelhecimento, tem algumas pessoas que tendem a subir mais a pressão, e a maioria das vezes tende a baixar, então as pessoas começam a fazer hipotensão. Então, tanto hipotensão, né, tanto baixa de pressão normal, como hipotensão postural, que é uma das causas muito comuns. O que é hipotensão postural? É quando o idoso levanta, ele fica tonto. Quando ele abaixa a cabeça, que ele fica tonto. Então, isso tudo gera problema, gera queda, que aí pra gente na geriatria é um pilar muito importante, a gente evitar quedas a qualquer custo, né? Então, às vezes, o excesso de medicação para um paciente muito idoso a gente tem que avaliar, principalmente porque, como eu falei, a gente tem parâmetros diferentes na geriatria, assim como a gente tem na pediatria. Eu não preciso deixar um idoso sem múltiplas comorbidades, sem muitas coisas, numa pressão 12/8. Eu posso avaliar quais são as comorbidades desse paciente. Um paciente demenciado, acamado, que não vai ter uma perspectiva muito longa de vida, eu preciso deixar a pressão dele 12/8? Não. Eu posso avaliar, deixar ele uma pressão um pouquinho mais alta, no 14, no 15, e a gente acompanhar essa pressão, ver se não está tendo nenhuma outra coisa. Então, às vezes, a dissociação de um remédio para evitar comorbidade, para evitar problemas, complicações, é muito importante. Na verdade, a gente brinca que a gente não está ali para tirar e duvidar do cardiologista, não é isso? É mais para a gente conseguir um trabalho em conjunto. Será que não vale a pena a gente tirar um pouquinho desse remédio para trazer um benefício, um ganho de autonomia dessa forma ou daquela forma? Então, assim, na verdade, a gente fala não só hipertensão, mas como hipotensão no idoso. Geralmente, com o processo de envelhecimento, a gente começa a retirar algumas medicações, porque a gente muda um pouquinho o limiar de normal, né? O normal do idoso não é o mesmo normal de um adulto de 40, 50 anos. Então, dependendo das comorbidades que aquele paciente tem, aquela história de carga de doenças que ele traz ao longo da vida dele, eu posso sim pensar em deixar um pouco mais flexível essas medidas de comorbidade para ele. Bem, doutora, vou te pedir licença mais uma vez. Nós vamos para um rápido comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com E Agora, Doutor. Não saiam daí. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Na Oficina do Tião, agora você conta com reboque 24 horas e tem à sua disposição uma loja de autopeças. Tudo para agregar maior agilidade no seu atendimento. São mais de 30 anos de tradição e bons serviços de mecânica para todas as marcas. Aqui o seu veículo tem qualidade de trabalho. Oficina do Tião, na Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros do Morém. Telefone 2243-3916. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança.
Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Dube Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dube Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Estamos de volta agora, doutor, com a doutora Manuela Mussel, que é geriatra, e nós estávamos falando no bloco anterior sobre quedas. Eu gostaria de falar, sobre essa preocupação com a queda e a instabilidade do idoso. A gente vai falar um pouquinho, na verdade, o que acontece. A queda é um pilar da geriatria muito importante, porque, na verdade, acaba prevenindo fraturas, perda de autonomia. A gente fala que, na verdade, a queda, o problema não é o idoso cair. Cair, ok, a gente levanta e anda, né? Beleza, vamos seguir a vida. O problema é quando essa queda leva a consequências, como uma fratura, e aí essa fratura leva a uma perda de autonomia, o paciente passa a ficar acamado. É temporário. A gente tem mais ou menos uma média de que a cada um dia acamado, a gente demora mais ou menos 17 dias para recuperar. Então, geralmente, quando o paciente faz uma fratura enfim, seja de qualquer parte do corpo, que ele fique acamado, é muito difícil a recuperação dele, né? Então, ele demora, às vezes, muito tempo para recuperar essa uma quedinha que a gente teve, que às vezes foi uma quedinha boba, né? Então, é muito importante. Então, o que eu gosto de lembrar é que a queda não é só pela queda, né? Se a queda não gerar problema nenhum, a gente fica em alerta, porque podem ser algumas doenças clínicas, alguma como a gente conversou, baixa de pressão, pode ser alguma outra coisa, mas o pior dos mundos é quando cai e se machuca, que tem uma fratura, que tem alguma coisa mais grave, que bate com a cabeça, que perde consciência. Então, esse é o problema da queda, porque a gente nunca sabe se a queda vai ser uma queda boba, ou se vai ser uma queda que realmente vai gerar alguma complicação muito grave para aquele paciente. Então, a nossa atenção com a queda é muito importante. A gente tem muita atenção com a queda. E existem algumas coisas que a gente consegue fazer para que a gente evitar essas quedas, né? Medidas de proteção, né? Que a gente fala.
uma das coisas fundamentais e que às vezes é deixado de lado, que eu brinco que o geriatra sim aborda isso no consultório e fala e conversa, principalmente quando a gente vai na casa da paciente, que a gente também tem a opção de fazer visita domiciliar, fica mais fácil, porque a gente chega no ambiente do idoso, a gente consegue olhar como é que é a casa daquele idoso, o que a gente pode melhorar, porque às vezes no consultório ele fala para mim que minha casa não tem tapete, minha casa não tem nenhuma um móvel no meio do caminho. Quando a gente realmente faz a visita domiciliar, que é um leque da geriatria, que é uma coisa que a gente gosta bastante de fazer justamente para isso, porque a gente vê o dia a dia realmente do paciente e a gente consegue prevenir muitas coisas, você olhar, ter um olhar, a gente chega na casa do paciente, eu já começo a olhar a decoração. Não é porque eu sou psicopata por olhar a decoração, não, é porque eu já estou pensando que aquele tapete ali vai gerar uma consequência que ele pode cair, eu já estou pensando que aquele móvel ali está muito apertado, uma cadeira, um sofá sem apoio, vai dificultar para ele levantar, porque o idoso, quando ele não levanta que nem a gente levanta sem mão. O idoso, ele precisa de uma cadeira para apoiar, de suporte para conseguir levantar. Então, essas coisas, na mesa, enfim, refeição, a maioria das mesas hoje não tem braço para apoio, então o idoso tem que apoiar na mesa para comer, corre o risco da mesa virar em cima dele. Mesa é estável o suficiente para aquele idoso. Exatamente. Então, é esse tipo de cuidado que o geriatra tem quando faz uma visita domiciliar. Eu vou olhar a cadeira, eu vou olhar a poltrona, eu vou olhar a altura da cama, porque a maioria das vezes, hoje em dia, quase todos os colchões são muito altos, então o idoso não coloca o pé no chão. E aí ele tem que dar um pulinho para sair da cama. Olha o risco que isso é para o idoso. Então, a mesma forma que a gente fala de idoso com sofá muito baixo, porque o sofá muito baixo, a gente tem que estar a 90 graus na cadeira para ter força para levantar. Ele já tem uma força absurda para levantar que a gente tem, porque a gente tem força de musculatura da perna. Idoso não tem, por vários motivos. Um desses motivos é a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então, assim, o idoso precisa desses mecanismos que a gente facilite a vida dele, não prejudique a vida dele. Então, a gente fala, são várias coisas que a gente observa, principalmente o que eu gosto de falar sempre é calçado. Idoso tem mania de andar daqueles... É até engraçado, mas aqueles chinelinhos de vovô mesmo, que só enfia o pé. Isso é um perigo. Isso é o maior perigo para o idoso cair. Mas é um sapato confortável. Sim, mas sapato para idoso é sapato que prende no tornozelo. Crocs que a gente fala, né? Exatamente, porque ele é um pouco mais aderente. Exatamente, tem que ter uma sola aderente e que tem que prender atrás. Então eu brinco muito. Existem marcas hoje de calçados que têm essa preocupação para o idoso, né? Então, assim, eu vejo um chinelo de dedo, enfim, ele sai do pé. Então eu faço sempre o teste de caminhada com meus idosos. Eu boto o seu chinelo, vamos andar. E você dá um leve esbarrãozinho no chinelo. O chinelo vai para um lado, ele vai para outro. Então, assim, você tem que entender que o chinelo ele é solto no pé. E isso dificulta muito, principalmente para quem já tem dificuldade de marcha. Então, às vezes, se for um idoso jovem, a gente chama atenção, pede para evitar, porque isso é o maior risco de queda em idoso, calçados. Se já for um idoso com dificuldade de mobilização, que já usa bengala, que já usa andador, que já usa alguma coisa, a gente praticamente tem que proibir. Porque a gente fala, o sapato dele tem que ser um sapato fixo no pé. Existem vários mecanismos de sapato fixo. Eu só vou usar sapato fechado? Não. Existem hoje chinelos que são de velcro. Sandálias de velcro. Exato, né? Que você prende no tornozelo, que você prende no pé e tudo mais. Às vezes fica um pouco mais solto na ponta do pé. Você tem que, às vezes, arrumar mecanismos de sapato que também não grudem muito no chão, mas tem que ser fixo, porque senão o pé também trava. Pacientes, principalmente com Parkinson, que tem muita dificuldade de mobilização, eles têm dificuldade de startar o movimento. Se eu botar um sapato que desliza, eu vou botar um sapatinho que desliza para ele andar melhor. Não, aí que ele vai cair. Então, a gente fala que tem que ter um cuidado muito grande com o sapato. E a gente brinca, qual vai ser o médico que vai olhar para o sapato e vai falar assim, você tem que trocar seu calçado. O geriatra, eu brinco que o geriatra faz isso. O geriatra se mete até no sapato que você está comprando. Então, realmente é uma coisa que queda é uma coisa muito importante. Eu brinco, depois que caiu já era, depois que quebrou um fermo já era. A preocupação tem que ser antes. Então, é isso. Mobiliário, a gente fala muito de sala de estar. Às vezes é sala cheio de coisa, um monte de móvel no meio do caminho, mesinha de centro, esquece. Casa de velho não pode ter mesinha de centro, porque ele tem que andar, ele tem que, se der tempo dele cair, ele não cai em cima da mesinha de centro. Então tem que ter espaço para ele conseguir levantar da cadeira. De preferência poltrona, sofá, com que tenha apoio. Então, às vezes, por isso que poltrona... Por que velho gosta mais de poltrona, gente? Tem um motivo, né? Por que eles não gostam de sofá? O velho não levanta do sofá.
Por isso que ele não gosta. Por isso que aquelas gente briga, essa aqui é a poltrona do vovô e tudo mais, porque eles se identificam com aquela poltrona, porque aquela poltrona é um facilitador para eles levantarem. Eu brinco até a cadeira de balanço, porque o balanço já vai o impulso e levanta. Então, tem todos os mecanismos que a gente consegue fazer para evitar a queda. Uma delas é mudar o mobiliário, avaliar a cama. Então, assim, a gente consegue fazer isso. E hoje em dia, existe, como a gente conversou, é uma equipe multidisciplinar, né? Então, hoje existem arquitetos especialistas em idosos, especialistas em reformar a casa para idosos, que se preocupam com tudo isso que eu conversei, com altura, com sofá, com altura de cama, com coisa de porta, porque a gente só se preocupa com o tamanho de porta, com essas coisas todas, quando a gente tem um paciente que depende de cadeira, um paciente que precisa se locomover, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Então a gente fala, uma cadeira higiênica hoje não passa numa porta comum, passa numa porta de 60 centímetros, mas tem gente que tem casa com 40. Então isso tudo tem que ser avaliado, isso tudo tem que ser identificado para aquele idoso. O paciente passou a ser acamado, como é que ele vai tomar banho? O banheiro está adaptado para ele, tem um box, não tem box, tem rampa, não tem rampa. Muitas vezes a gente coloca no box, a gente coloca aquela barra no chão para poder não voltar água. Muita gente tem. E aí, só que se você tiver que entrar com uma cadeira. Se você tiver um idoso que não levanta, porque o idoso perde essa mobilização de levantar um pouco o pé, tem dificuldade. Então, isso tudo pode ser um empecilho. Mas já molhar o banheiro inteiro? Aí eu falo, às vezes a gente molha o banheiro inteiro para evitar que caia no chão. Então, tem vários mecanismos. Banheiro, eu falo que é o maior perigo para idoso, né? Porque o chão fica escorregadio e tudo mais, então realmente tem que ter muito cuidado. Tem que trocar o piso ou botar aqueles... Os antiderrapantes, com muito cuidado, porque o antiderrapante tem que ser uma coisa fixa, porque eu vi, vou botar esse tapete antiderrapante. Aí, quando ele molha, o tapete vira um problema maior. Porque o antiderrapante, né, quando ele realmente não está fixo, bem fixo, ele derrapa e aí que acaba de cair. Eu sou um pouco contra aqueles tapetinhos dentro do box. Porque fica mais fixo, mas os tapetinhos do box também não ficam tão fixos, né? Então, assim, o idoso que tem uma dificuldade de mobilização, por mais que seja difícil de aceitação para ele, sim, banho sentado. Ele pode tomar banho sozinho, mas banho sentado. Eu até falo que quanto mais coisas os idosos conseguirem fazer sozinhos, melhor. Muitas das vezes no nosso dia a dia, a gente tira essa autonomia por praticidade. É muito mais rápido eu pegar o café e voltar e deixar, eu fazer a lavada banho nele, porque eu tenho pressa, tenho hora. Mas, assim, o idoso, depois de uma certa idade, ele desaprende, nunca mais aprende a fazer aquela coisa de novo. Então, a gente chama de perda de autonomia, perda de coisas do dia a dia. Então, mesmo que você precise refazer, mesmo que você precise checar se realmente ele tomou banho, se ele realmente lavou a cabeça, se ele realmente lavou as partes íntimas direito, deixa ele tomar banho sozinho. Deixa ele tentar se vestir sozinho. Às vezes eu vejo muito isso no dia a dia. Eu já chego, eu já visto, eu já faço, ele tem dificuldade. Ele vai ter dificuldade, assim como a criança tem dificuldade. Assim como, enfim, a perda de autonomia, quando a criança ganha autonomia, o idoso perde autonomia. Então, mas a gente não deixa se virar sozinho, a criança lá botar a camisa do lado avesso. Tudo bem, um dia que a gente está com pressa, alguma coisa, mas a criança está desenvolvendo o ganho. E o idoso, ele está perdendo essa autonomia, esse ganho, né? Então, a gente tem que estimular e deixar com que ele faça. Ele não consegue abotoar um botão. Deixa perder 2 horas abotoando um botão. Ele tem pressa de quê? Então, assim, vamos no médico e tudo mais. Então, assim, vamos tentar evitar, vamos agilizar, mas não deixa o idoso perder essa autonomia. Às vezes eu falo muito de cozinhar. Muitos idosos gostam de cozinhar, adoram cozinhar. E aí, eu gosto muito, minha filha não me deixa mais cozinhar, não me deixa lavar uma louça, não me deixa fazer mais nada. Sim, bota lá prato de plástico para ela lavar, troca os copos da casa, deixa ela fazer uma comida, você vai estar do lado, deixa ela fazer um arroz, deixa ela fazer uma coisa. Não vai deixar ela fazer um feijão, um negócio que vira 5 horas para fazer uma comida para 10 mil pessoas. Isso realmente você, né, tenta ali manipular um pouquinho para que ela não fique com trabalho excessivo. Mas o dia a dia, se ela consegue fazer e você supervisionar, ok, vai, porque ela vai queimar. Mas você não está em casa, você não pode tomar conta, você não pode ficar do lado dela e desligar o fogo para ela se ela esquecer ligado. Então, assim, realmente, pacientes idosos que moram sozinhos, que tem essa coisa toda, a gente tem que prestar muita atenção. Mas, fora isso, se você tem condição de botar uma pessoa para ajudar, para supervisão e não para fazer por eles, que isso é muito natural da gente. Eu não vou deixar minha mãe limpar um banheiro, eu não vou deixar minha mãe cozinhar. Isso tudo ela vai perdendo e ela nunca mais recupera. Então, isso é o brinco que passar um pano no banheiro, passar uma vassoura, isso estimula, porque a mobilização, às vezes, não consegue fazer uma fisioterapia, mas consegue fazer uma vassoura. Então, está mobilizando, esticando e dobrando o braço. Lógico, não fica cansada. Ok, descansa, ela não tem pressa, ela pode varrer 1 metro.
isso dá uma felicidade para eles tão grande de que você não tirou as coisas que ele fazia. E acaba, não que seja prevenção de uma depressão, né? Mas a perda de autonomia para eles é um dos fatores, é uma das causas de depressão no idoso. Essa perda de autonomia, porque eles perdem o interesse de tudo que eles faziam. E aí ficam se sentindo incapazes. Exatamente, também, né? ele se sente inútil. Por que ele vai fazer da vida? Eu não posso fazer nada do que eu fazia antes, meu filho não me deixa fazer mais nada. Então, se consegue fazer, deixa fazer, supervisiona, passa só o olho, mas deixa fazer, nem que você tenha que fazer tudo de novo, mesmo que você tenha que trocar, enfim, jogar fora, fazer de novo, enfim. Porque essa perda dessa não autonomia para eles, para os idosos, é muito importante. Obrigada, doutora, por esclarecer isso. Eu vou te pedir licença de novo para a gente ir para o rápido comercial. E daqui a pouco nós estamos de volta. Não saiam daí. Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer. Estamos de volta com E Agora, Doutor. E nós estávamos falando antes sobre quedas, prevenções. Eu queria ver com a doutora Manuela, sobre quais são as outras doenças que a gente pode abordar, né, que são abordadas dentro do consultório. Na verdade, assim, a gente acaba mexendo bastante também com a parte de osteoporose, de osteopenia. A gente costuma ver também bastante as hipovitaminoses, de vitamina D, vitamina B12, que podem gerar, às vezes, até demências, perda de cognição, por conta dessas baixas de vitaminas, e como as anemias, que são, a gente fala que são causas reversíveis das demências, tá? A gente também ajuda a tratar as hiper e os hipotireoidismos, que às vezes estão descontrolados, também podem levar à perda de cognitiva. A gente acaba ajudando muito ao tratamento
perda de massa muscular, que a gente chama de sarcopenia. A gente cuida bastante de muitas coisas que a gente, junto com a fono, das disfagias, que é a dificuldade de deglutição. Outra coisa que é muito peculiar também da geriatria são as lesões por pressão, né? São as úlceras por pressão, que acaba que a gente, da geriatria, que a gente acaba ajudando. Alguns dermatologistas acabam ajudando a gente nesse contexto, mas o dia a dia mesmo é o geriatra junto com o enfermeiro que acaba gerenciando o cuidado dessa lesão. Essas lesões por pressão seriam dos pacientes acamados, né? Acamados, pacientes que não deambulam mais, necessariamente, às vezes, muitas úlceras de pressão também dão para pacientes cadeirantes, né? Porque eles ficam na mesma posição muito tempo, mas realmente são pacientes que têm dificuldade de mobilização, então a gente acaba tendo que prestar mais atenção nessas úlceras. E agora eu gostaria de entrar no assunto, né? A gente falou sobre manter a autonomia do idoso. E até quando a gente mantém essa autonomia no trânsito do idoso? Exatamente. Como a gente conversou, né? Eu sou médica do tráfego, então assim, acaba que junta um pouquinho todas as minhas especialidades. Na verdade, o que a gente fala é que a autonomia do idoso, ao parar de dirigir, que hora parar de dirigir, qual o melhor momento para a gente conseguir parar de dirigir, a gente não tem uma data, né? A gente não tem uma idade mínima ou máxima, enfim, a gente não consegue estipular isso. A gente fala muito pelo nosso dia a dia. Eu conheço idosos de 60 anos que estão otimamente bem e conheço 60 anos que estão muito mal, né? Então não tem uma data precisa. Por que às vezes a gente brinca? Por que a carteira de habilitação para os idosos tem aquele período menor de validade? Justamente por causa disso. Porque em 3 anos, em 5 anos de validade, né, de carteira, muita coisa pode mudar no idoso. 3 anos, a gente brinca também que assim, é no máximo 3 anos. Eu gosto sempre de deixar claro que é no máximo 3 anos. O idoso, na verdade, muitas das vezes, não tem condição de voltar daqui a 3 anos. Ele tem condição de passar para uma reavaliação daqui a 1 ano. E a carteira de motorista dele vai ter a validade de 1 ano. Geralmente, esses pacientes que têm uma validade muito curta de carteira de motorista é porque tem alguma coisa que já está no seu processo de... Já está sinalizando que já estamos sinalizando que provavelmente ele já é hora dele parar de dirigir, né? E a gente brinca que quem vai ajudar a gente a decidir qual é a hora de parar de dirigir são as pessoas que andam com aquele idoso, né? As pessoas que estão no carona com aquele idoso. Por quê? Porque o dia a dia do trânsito é que a gente consegue entender se, por exemplo, ele está tendo dificuldade para chegar no lugar. E às vezes a gente fala que, muitas das vezes, a gente só percebe que o paciente está com alguma perda cognitiva justamente por isso, porque ele dá voltas e voltas para conseguir chegar em casa, ele esquece o caminho que tinha que ter feito. Então, já são sintomas de que não está tudo bem, que ele está esquecendo o caminho de casa. Às vezes, irritado com o sinal, irritado demais no trânsito, muito agressivo no trânsito. Ele sempre foi agressivo. Tudo bem, mas chega uma hora que a gente tem que pensar se está valendo a pena, para ele não ter um infarto, para ele não ter um piripaque no meio do trânsito. Pequeno. Por um estresse do trânsito. O sinal vermelho, aquela pessoa que já não respeita mais o sinal, já fica anguriada, esse sinal não abre. Não sei o quê. E não está acontecendo nada, está tudo bem, ele não está com pressa, ele poderia perfeitamente esperar o sinal abrir. Enfim, existem alguns processos, né, no envelhecimento que a gente começa a entender. Todo mundo acha que o exame que você vai fazer na hora de renovar a carteira de habilitação é simplesmente um exame de vista. Eu vou lá fazer o exame de vista. Não é só um exame de vista, é um exame clínico, um exame médico, né? Teoricamente, a gente, no mínimo, tem que saber a pressão, a gente tem que avaliar a acuidade visual, que é, né, o exame de vista. A gente, sim, tem que olhar a mobilidade, se o paciente consegue, né, se o motorista consegue virar o rosto para um lado, virar o rosto para o outro, porque ele precisa olhar o retrovisor, ele precisa olhar o sinal, então ele precisa ter uma boa mobilidade. Eu não mexo o pescoço, eu não posso parar de dirigir. Não é isso, mas a gente tem que ficar alerta. Os riscos de acidentes com idosos são muito grandes. Por quê? Porque eles já perdem o reflexo, então o tempo de frenagem já é mais lento. Então, enquanto eu vou frear em 3 segundos, ele vai frear em 10. Então, acontece batidas, os atropelamentos. E eu brinco muito e falo sempre isso, né, com vários amigos, que assim, o idoso... no trânsito, o trânsito não é só o motorista. É o ao redor, né? É o ao redor, a responsabilidade, outros motoristas, pedestre, ciclistas, motociclistas. Então, às vezes, não é nem que o idoso está dirigindo mal, mas é porque a moto passa rápido, a moto fecha, a bicicleta entra na frente, o pedestre entra na frente. Quantas vezes você está no trânsito e passa alguém correndo? Então, se você não tiver um bom tempo de frenagem, você vai atropelar aquela pessoa. O idoso já tem essa lentificação natural. Então, aos poucos, você tem que acontecer. Você não está tendo vários sustos, né? Nossa, quase bateu. Nossa, quase bati. Então, isso tudo são sinais de que talvez seja a hora de
de parar. Eu brinco muito. Se você começou a consertar o carro demais, né? Porque tá arranhando aqui, arranhando lá, é sinal de que não tá bem. Porque, assim, a pessoa que sempre dirigiu, ela não vai ter dificuldade de espaço mais. Então, é sinal de que, às vezes, não tá enxergando mais. É sinal de que já tá com dificuldade, ou porque já tá sem paciência, ou porque não tá tendo a mobilidade suficiente para virar, para conseguir enxergar o retrovisor. Então, às vezes, são pequenas coisas. Ah, apareceu um amassadinho aqui. Acidentes acontecem? Acidentes acontecem. Mas, no idoso, a gente tem que prestar atenção se esse acidente não tá começando a ser uma rotina. E aí eu falo, tudo bem, é a hora de parar de dirigir. Como tirar essa autonomia desse paciente, né? Desse idoso. Como chegar ali e não magoar, não... Exatamente, é muito difícil. É a fase mais difícil porque ainda é um idoso, geralmente que dirige, é um idoso que ainda tem uma mobilidade, é uma perda de autonomia muito grande, é um choque de realidade muito grande para ele. Mas é justamente isso que a gente tem que conversar. É na base da conversa, é na base de tentar conversar com o médico. E aí eu falo, o geriatra serve muito para isso. Para o geriatra explicar para ele que ele já não tem mais aquela rapidez de pensamento, que ele pode causar um acidente, que ele pode realmente ele ser o causador pela dinâmica do trânsito, que é muito rápido, você tem que ter um raciocínio muito rápido para você ter a gente chama de tomada de decisão rápida. E aí isso interfere nos idosos. A tomada de decisão, na maioria dos idosos, a tomada de decisão não é mais rápida. Então, explicar isso para o idoso, conversar com ele, porque realmente é uma perda muito grande para eles quando a gente tira a carteira de motorista deles. Então, é uma coisa realmente que é muito difícil no consultório, ao dia a dia, muito complexo. Hoje eu presto até consultoria para vários outros colegas. Tem pessoas, às vezes, que vão no meu consultório simplesmente para que eu avalie se realmente tem essa capacidade para conversar com o idoso, para explicar para ele. Então, assim, é uma coisa que realmente tem que ser levado em consideração. O número de acidentes de trânsito é muito grande, que ocupa muitos leitos hospitalares por conta de um acidente. Então, às vezes, a culpa do acidente não é nem da primeira pessoa, é do segundo que freou e aí o outro foi e atropelou uma pessoa. Então, a consequência do trânsito não necessariamente é o motorista que causou o acidente, e sim terceiros. Então, é isso que é importante a gente lembrar do trânsito, é importante lembrar para o idoso que é importante a gente ficar alerta para isso. Bem, doutora, eu gostaria de te agradecer pela presença. Foi um prazer. Se deixasse, a gente tinha muito assunto para tratar, mas infelizmente nosso tempo está esgotado. Mas como que o público de casa consegue te encontrar para perguntar, levar o idoso para um atendimento? Quais são as vias de comunicação? Na verdade, assim, hoje eu atendo no consultório aqui em Petrópolis e no Rio. Eu também atuo como médica em home care, sou coordenadora de home care, então a gente também tem um outro nicho de atendimento. Hoje eu também trabalho com perícias judiciais e administrativas. Vou pedir para vocês deixarem para mim o número do... Tá aqui já, né? O número do consultório, o WhatsApp do consultório também. É só entrar em contato para agendar a consulta. E é isso, acho que a forma... E tem o Instagram também, para quem quiser seguir. A gente tem bastante informações ali para todo mundo e conteúdo para quem tiver dúvidas, e fico à disposição. Mais uma vez, obrigada. Obrigada pelo convite. E obrigada a você que ficou aqui com a gente até agora. Se tiver dúvida, acessa lá no Facebook que vocês conseguem rever nosso programa. Também no YouTube vocês conseguem acessar também, é só digitar lá TVC 16 que aparece toda a nossa grade e vocês conseguem acompanhar detalhadamente e anotar todas as suas dúvidas, tá bom? Obrigada, um abraço e nos vemos semana que vem. TVC 16. Aqui você se vê. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas.